Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vanessa Monteiro, vocês estão no canal Orquídeas e Natureza e hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa floração linda, falar um pouquinho do cultivo dessa planta, que é a Zygopetalum Red Valley. Ela é um cruzamento entre a Zygopetalum Titanic e a Zygopetalum Arthur L. Lindíssima, um cheiro maravilhoso, super peculiar. Essa planta, gente, ela é nativa aqui da América do Sul, mais encontrada no Nordeste da Argentina e principalmente aqui no Brasil. Nós somos privilegiados de ter todas as espécies de Zygopetalum aqui no nosso país. Olha só que beleza! Gente, essa planta vegeta em matas fechadas, com menos iluminação e úmidas, o que nos faz entender que a planta precisa de mais umidade do que outra orquídea que vegeta em matas abertas. Como a Zygopetalum vegeta em matas mais fechadas, com menos iluminação e mais umidade, a gente procura dar a elas o mesmo que elas têm na natureza, que é bastante umidade relativa do ar, que tem que girar ali a torno de 40% a 60% e uma boa umidade no substrato. Agora entra a polêmica. A Zygopetalum é uma orquídea terrestre ou não? Pode ser quanto pode não ser. Podemos encontrar Zygopetalum em 3 casos diferentes. Podemos encontrar Zygopetalum vegetando na base de uma copa de árvore, com as suas raízes ali em meio à tufa, que é uma mistura de composto orgânico, materiais em decomposição, que aí nesse caso ela seria considerada terrestre, mas não legitimamente plantada em terra, como se fosse uma planta mesmo terrestre, como uma suculenta, por exemplo. Não, é um material orgânico bem leve, drenável, e que a raiz da planta possa respirar, possa secar devidamente. Então não é uma orquídea que deve ser plantada somente em terra pura. Se você optar por usar a terra, você tem que usar um mix de orquídeas misturado com terra vegetal, um pouco de areia, que elas vão muito bem. E você também pode cultivá-las como epífita, porque elas também podem ser encontradas na copa das árvores, sem estar em contato diretamente com a terra ou com o material orgânico, com a tufa. Muita gente cultiva e tem sucesso, e eu também cultivo somente plantada ali naquele mix de orquídeas para epífita. O que eu uso aqui? Brita, casca de pinos, carvão e um pouco de musgo na parte de cima. Lembrando que nunca é bom deixar ela secar totalmente, tá sempre seca, porque é uma planta que precisa de mais umidade, tanto do ar quanto do substrato, mas não é para deixar encharcada. É uma planta que quase não tem dormência, a dormência dela acontece um pouco antes da floração, então quase não é percebida. Logo depois da floração já emite novos brotos, então é uma planta que, se bem cultivada, pode entorcerar rapidamente, e quanto mais entorcerada, mais hastes florais ela solta para presentear vocês. Tá bom? Então, quanto à questão do plantio, a Zygopetalum pode ser encontrada tanto vegetando como orquídea terrestre, que na verdade já expliquei para vocês o que seria considerado esse terrestre. Pode ser encontrada vegetando na copa das árvores como epífita, como também pode ser encontrada, ainda que mais raramente, entre as rochas, ali onde tem um pouco de material orgânico, já foi encontrada também a Zygopetalum. Tá bom, pessoal? Então, quanto a isso, elas podem ser encontradas nesses 3 tipos de habitat: terrestre, epífita ou rupícola. Tá bom? Então, vai ser legal você plantar tanto como você plantaria suas orquídeas terrestres, tanto quanto você plantaria suas orquídeas epífitas. Conheço pessoas, orquidófilos, que cultivam de várias maneiras e todos têm sucesso. E eu tô tendo sucesso aqui com a minha, plantando também de maneira como eu planto as minhas outras epífitas. Quanto à iluminação da Zygopetalum, ela tem que estar sempre sob sombreamento. Ela jamais pode pegar sol direto. Vocês podem observar pelas folhas, que são finas, que ela é uma planta bem sensível, e pelo habitat natural dela, que ela vegeta em matas fechadas, mais sombreadas e úmidas. Então ela precisa de um sombrite aí de 70%, seria o ideal. Tá? Ela não gosta de tanta luz quanto uma catleia, e nem tão pouca luz quanto um bulbophyllum. Ficaria ali no meio termo entre os dois, tá? Só observar bem o vegetal e ele vai te dizer. Se começar a amarelar a folha, você leva um pouquinho mais para a sombra, até você achar um meio termo. Só não aconselho deixar na sombra total, porque senão vocês não vão ver floração.
Algumas pessoas dizem que essa planta é de difícil cultivo porque, na verdade, ela precisa um pouco mais de atenção nesse quesito de umidade, tanto do ar quanto do substrato. E a linha é bem tênue ali entre manter o substrato úmido e manter o substrato encharcado e correr o risco de você perder a planta porque secou totalmente o substrato ou porque apodreceram as raízes. Então tem que ter um cuidado muito especial de conseguir manter o substrato úmido, mas não encharcado e não deixá-lo secar. Mas depois que você pega a mão, é uma beleza, uma planta que vai te recompensar com belíssimas florações. Quanto às adubações, eu adubo normalmente como eu adubo as outras orquídeas, só que as minhas orquídeas de folhas finas eu evito aplicar o adubo nas folhas, ainda que seja adubo foliar, eu aplico diretamente no substrato, porque geralmente essas plantas, orquídeas de folhas mais finas, elas são um pouco mais sensíveis a produtos químicos, né? Então eu evito, não que tenha acontecido alguma coisa, mas eu evito e já aplico direto no substrato. Se na sua região o inverno e verão não tem muita diferença de temperatura, pode ser que seja um pouco mais complicado de conseguir a floração. Para ela florescer, ela precisa sentir um pouquinho de queda de temperatura no inverno e depois voltar ao calor do verão normalmente, primavera-verão. Mas nada muito exigente quanto o Cymbidium. Ela não é tão exigente quanto o Cymbidium, mas também não tolera que seja só aquele clima quente. Ela precisa de uma quedinha de temperatura para florescer. No mais é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? Eu peço para que vocês deixem um like se vocês gostaram do vídeo, da floração dessa planta. Se inscrevam se ainda não forem inscritos e ativem o sininho de notificação, porque se você gosta de orquídea e você está nesse canal e ainda não é inscrito, se você se inscrever toda vez que eu publicar, divulgar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai ter a chance de assistir vídeos com floração, com dicas de cultivo, indicação de orquidários e tudo mais, tá bom? Então é isso, fico por aqui hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.